Olá, amores! Tudo bem com vocês? Giovanni, espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula neste dia, tá certo? E nossa primeira aulinha do dia 10/8 será de português, tá certo? Então, crianças, como vocês estão dispostos, animados para mais um dia? Vamos lá comigo? Gostaria que você curvar a sua cabeça, né, para darmos início com a nossa oração, não é isso? De agradecimento ao Senhor por mais uma aula, por mais um dia, né? Isso, vamos lá comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça derramada em nossas vidas, ó Deus. Te peço por cada criança que está em casa, Senhor, que o Senhor cuide, livre de todo o mal neste dia. Em nome de Jesus, te peço também pela nossa escola, que o Senhor venha ser conosco. Te peço que o Senhor possa estar cuidando de cada funcionário também aqui, em nome de Jesus, ó Deus. Esperamos, Senhor, que tudo isso passe logo, que os nossos alunos, Pai, possam voltar todos para a escola, Senhor, em segurança, ó Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração de hoje. Amém, pessoal? Vamos lá? Então, eu gostaria que você pegasse seu livro de português para darmos início à nossa aula, ok, baby? Vamos lá? Gostaria que você abrisse, tá certo? Na página 21, tá certo? Do livro de português, porque teremos aula explicativa, revisando os conteúdos dos conteúdos estudados. Por quê? Porque a atividade está nas atividades complementares, tá certo? E as atividades complementares é revisão dos conteúdos estudados. Ok, baby? Então, abra o seu livrinho aí, na página 21, tá certo? Vai da página 21 a 23, tá certo? Para a resolução das atividades complementares, tá bom, baby? Antes da atividade, nós temos aí uma tirinha, tá certo? Que nesse texto a gente está falando muito sobre família, nesse capítulo, na verdade, não é isso? Então, nós temos aí uma charge, tá certo? Uma tirinha para encerrar esse capítulo, né? Falando de família. E aí, nós temos aí na tirinha uma criança, né? 3 crianças, na verdade. 2 crianças ou é 3. E aí diz assim, encontro das famílias, né? E aí elas estão conversando, ela faz parte, tá certo? E aí tem umas perguntinhas, né? Pra gente conversar, tá certo? Somente pra gente conversar sobre o que é o encontro em que estão as crianças. Esse encontro aí é sobre o que já tem aí na faixa dizendo, não é isso? Isso, sobre as famílias, né? E aí o Armandinho, temos aí a continuação das perguntas. Armandinho considera seu sapo parte da família. Em sua opinião, os animais de estimação fazem parte da família? E aí, o que você acha? Você acha que os animais de estimação fazem parte da família? O sapo de Armandinho, ele diz que faz parte da família dele, né? Sua família tem um animal de estimação? E aí, você tem um animalzinho de estimação aí na sua casa? O que há de engraçado na tirinha? O que você acha de engraçado, de interessante aí nessa tirinha? Você poderia conversar com alguém aí que está lhe auxiliando nas tarefas sobre essas perguntinhas, né? O que há de interessante aí, de engraçado, é a presença de um sapo, né, na história. O sapo está na cabeça do Armandinho, né? O sapinho dele é o bichinho de estimação dele, que ele considera ser da família dele. E aí, você tem algum bichinho de estimação e você considera ele da sua família? Reflita sobre isso, tá certo? Então, vamos agora para a explicação das atividades complementares. Primeiro, nós temos aí um poema. Leia o poema para responder as questões 1 a 8. Né? Aí nós temos um poema que fala sobre os irmãos, não é isso? Vou ler aqui o poema. Relembrando que poema, ele contém versos, estrofes e rimas, né? Quantas estrofes tem nesse poema, gente? Isso, 4 estrofes, não é isso? Não vamos esquecer nunca dos poemas, que a maioria dos capítulos, né, do livro traz um poema. E aí o poema diz o seguinte: o nome dele é Antônio João e eu sou Geraldo José. Eu sempre o chamo de Janjão.
e ele só me chama de chiclete. Ele fala que é porque eu grudo muito nele, não largo do seu pé. Isso não é verdade. Isso tudo eu odeio muito, sabe como é? Se a gente dorme no mesmo quarto e vai junto na perua da escola, como é que não vai se encontrar? Eu devia, na verdade, nem dar bola, mas a minha resposta não atrasa. Pois é você quem nunca se descola da minha sombra, nem aqui em casa, nem na perua e nem lá na escola. Perua é o transporte em que eles vão, tá certo? É chamado de perua em alguns lugares. Ok, baby? Vamos lá para a explicação da atividade. Até a questão 8 é relacionado, tá bom, ao poema. Circule no poema palavras com depois escreva as palavras circuladas. Então, você vai circular no poema, tá bom? As palavras com Gé. 2. Reescreva a estrofe do poema em que aparece um exemplo de discurso direto com 2 pontos e travessão. E aí você vai pesquisar lá onde é que tem a fala, né, do personagem que se encontra o travessão. 3. Com base na leitura do texto, como você explica o título do poema? E aí é uma resposta pessoal, né? Você vai colocar aí a sua sugestão da resposta, tá bom? 4. Releia a primeira estrofe do poema. O nome dele é Antônio João e eu sou o Geraldo José. Eu sempre o chamo de Janjão e ele só me chama de Chiclete. As palavras destacadas nos versos referem-se. Quais são as palavras destacadas? Observe que tem 2 palavras destacadas aí, tá certo? Na estrofe. Então, as palavras destacadas nos versos referem-se ao irmão, a quem se expressa no poema. Qual é a sua resposta? Tem 2 palavras destacadas, dele e ele. 5. Responda ao que se pede. Qual é o nome do irmão daquele que se expressa no poema? B. Qual é o nome daquele que se expressa no poema? 2 perguntinhas para você responder. 6. De acordo com o poema, o irmão se refere ao outro como alguém que gruda. Por quê? Aí tem três respostas. Você vai marcar a resposta certa. Na verdade, tem 3 opções, certo? Qual é a definição certa para o grude do irmão, tá certo? 7. Quem recebe o apelido de Janjão de acordo com o poema? Qual deles? Aí você vai escrever o nome. 8. Leia as questões propostas e discuta com o professor e os colegas. Depois escreva em seu caderno a sua conclusão sobre o que foi discutido. No poema, Janjão e Chiclete são apelidos que os irmãos se dão. Muitas pessoas são conhecidas por seus apelidos e até gostam disso, mas nem sempre os apelidos são apreciados e chegam até mesmo a representar algo que entristece aquele que é apelidado, né? Tem gente que tem apelido, tem gente que gosta dos apelidos e tem umas pessoas que não gostam, não é isso? No texto de abertura, o medo da Bia também é um apelido. Bia é um apelido, lembra? O nome dela é Beatriz, né? E aí ela é chamada de Bia. No texto ela diz que gosta de ser chamada de Bia, não é isso? Você conhece algum exemplo assim? Por que você acha que isso acontece? Qual é a sua opinião a respeito desse comportamento de apelidar as pessoas sem que elas gostem disso? E aí, gente, olha só, uma observação. Gostaria que você respondesse essas atividades complementares no seu caderno, tá certo? Você poderia responder no seu caderno, porque aqui no livro ele não tem espaço para responder as atividades complementares. Observe que não tem linha. Então, se não tem linha, o que acontece? É porque as atividades complementares é para ser respondida no caderno. Você não vai copiar as perguntas, mas você vai dar as respostas no caderno. Pode ser, beleza? Então, na página 23, temos aí uma situação. Observe a imagem
e a fala na charge para responder às questões 9 e 10. De acordo com essa observação, você responder essas duas questões. É gozado, Gugu, mas o seu trenzinho não está apitando mais. Olha só, vamos ver aqui, né, o que está perguntando nas questões. 9. No balão de fala da charge, quais são as palavras escritas com G? Olha só, aí você vai escrever as palavras, tá bom? 10. Como você explica a fala da personagem menor? Como é que você explica? Olha o jeitão que ele falou aí, né? E aí, você vai dar a sua sugestão de resposta, tá bom? E aí, nós temos uma questãozinha do vamos relembrar, né? Complete as frases sobre o que foi estudado com e com travessão, né? E travessão e narrador. O sinal de pontuação que indica as falas de personagem é o qual? Aí você completa com a resposta do quadro. Com as vogais, escreve as vogais, tá bom? Para completar. Temos o mesmo som de... quais são as vogais, né, que tem o mesmo som de G e J, que os dois sons são parecidos, certo? Quem conta a história é o... Quem é que conta a história? E aí você completa, tá certo? De acordo com essas informações. Atividade super simples, certo? Capricho nessa atividade, tá certo? Que é só revisão do que foi estudado, ok, baby? Giovânia vai ficando por aqui, ó. Beijo e até a próxima aula. Tchau!